Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Amigo Cast, o podcast do Amigo de Negócio. Hoje eu trouxe um convidado especial para que a gente possa bater um papo sobre o mundo do agro. Isso mesmo, diferente aqui, mas muito importante para que a gente possa discutir o mundo dos negócios também no agro. Eu trouxe o Peter. Peter, seja muito bem-vindo ao nosso Amigo Cast. Obrigado, Marlon. Queria que você começasse contando para a nossa audiência sobre o seu nome, da onde você vem, o que você faz, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre você. Pessoal, primeiro, obrigado, Marlon. É uma oportunidade estar aqui. Meu nome é Peter Wolbert. Hoje eu sou responsável pela parte de marketing, inovação e relacionamento corporativo de um grupo agrícola que está sediado no interior do Paraná. Se chama Grupo W3. Um grupo hoje que atua com frentes agrícolas, industriais, importação, exportação. E temos muita coisa para a gente poder alinhar aqui em relação com essas tendências e as novidades em cima da W3 e do setor agrícola. Legal. Em nível de negócio, como que funciona as ações no dia a dia da W3? Vocês, fazem a exportação, recebem cliente ali mesmo na empresa, o comercial viaja, como funciona toda essas questões mais operacionais? Legal. Uma pergunta importante que isso envolve muito o que a gente está construindo para até 2030, que é o que a gente encontra nos livros e até a gestão que a Amazon tentou fazer, que é a criação de um ecossistema, em que você traz toda a cadeia, seja de fornecedores, de clientes, stakeholders em geral, inclusive pessoal de dentro da empresa, colaboradores, para tentar somar força para uma coisa chamada ecossistema. Tua pergunta foi muito objetiva. Foi em relação a como é que é o desenrolar das exportações, da importação também, da própria parte agrícola e industrial. A gente começou com a agricultura propriamente dita em 1951. Isso foi lá com o Peter Wolbert. Peter Wolbert foi o antecessor meu. Que legal. E o que que acontece? Até 2020, até então, a gente continuava mexendo com a parte agrícola. Resolvemos apostar em uma nova modalidade dentro da agricultura, que saía da pecuária, da soja, do milho, dos grãos que a gente chama, e foi para os hortifruti, né, que são os tubérculos. Então, é cebola, é alho, é tomate, é batata. E até então a gente encontrou muito share dentro de um mercado que esse até então ele é muito turvo, é uma margem muito dissipada. Os share dos maiores players dentro de hortifruti é beirando 1%, 1,5%, então é extremamente pulverizado e encontramos oportunidade. Uhum. 2021 iniciamos com um condomínio industrial, então fizemos a primeira indústria de cebola, fizemos a segunda indústria agora esse ano de packing house de feijão e beneficiamento de feijão. Quando a gente fala de exportação e importação, o grupo hoje mais importa, porque as próprias áreas e o Brasil inteiro, a produção do Brasil inteiro de hortifruti não dá conta para tanta demanda. Tá bacana. Então é natural você fazer uma importação para suprir. Então o grupo W3 alimenta o futuro, esse é o nosso lema. Aham. Então, fazendo parcerias com players estratégicos que aguentam suprir toda a cadeia do grupo e, em contrapartida, também trazer benefício aí para tanta demanda aí que o brasileiro vem trazendo, né? Que Então a gente liga esses pontos de acordo com o que está no nosso portfólio, né? A exportação hoje é uma representatividade de 5% do grupo, dentro do share de faturamento, mas ela está sendo trabalhada, então tudo é devagar e contínuo. Cara, que bacana. Tô falando com o Peter, tenho certeza que você vai curtir bastante esse nosso podcast de hoje. Um assunto relevante para a nossa economia aí, nacional, mas eu vou dizer para vocês, eu conheci o Peter nos alguns eventos aí junto com outras startups dentro da universidade. Peter, eu queria entender qual que é o seu papel dentro desse ecossistema de universidade, startups, tudo isso junto ao grupo W3, hein? A pergunta vai para você, espectador. Se você precisasse suprir ou algum problema teu, se precisasse e tivesse com fome da solução, você não acha dentro de casa ela. Agora eu já tô entendendo. Você não acha dentro de casa ela. Você precisa fazer um treinamento ou desenvolver alguma modalidade dentro da tua empresa para poder estimular a criatividade. Isso vai gerar um treinamento e vai gerar um gap de tempo ali até você ter a solução. O que que você faria? Você primeiro de tudo vai pedir ajuda, mas você pede de um jeito assertivo, a gente chama, né?
A gente encontrou muito nos ambientes de coworking como esses aqui, muitas startups que podem suprir muitas demandas nossas, né. Então quando você vê em relação à governança, startups envolvidas ao estratégico, à metrificação, a melhoramento de alguma cadeia específica, como por exemplo o departamento de recursos humanos, é com startups que você pode agilizar, ainda mais porque o modelo de negócio deles é ágil, você pode trazer dentro do teu negócio que ele é muito tradicional, não é disruptivo que a gente chama, Sim, e incrementar, né. A ideia é o seguinte, Marlon, a gente é uma empresa tradicional de fato, claro. mas a gente tem que entender que elas estão vindo para contribuir essas disruptivas, né. Sem dúvida. Como é que a gente pode pegar uma tradicional, eu não tô falando para você sair desse lado e pular a cerca e falar: "Não, agora eu vou ter que fazer uma mudança revolucionária dentro da empresa", não. Existem 6 tipos de mudança, né. A voluntária, involuntária, incremental, transformacional, evolucionária e revolucionária. O objetivo é W3, ao invés de mudar geral, vamos fazer um upgrade, vamos para uma W3 2.0 e depois uma 3.0, só pegando o pessoal daqui, tá. Que legal. Peter, muito bacana. Quando a gente fala sobre tecnologia, a gente entende que a tecnologia ela precisa ser uma ferramenta, né? Por isso que vocês estão aqui entrando nesse ecossistema, para que você traga novas ferramentas para impulsionar o negócio de vocês. Então você que está em casa assistindo, saiba que esses ambientes são necessários e importantes, mas mais do que tudo é você estar presente nesses ambientes. Você falou de tecnologia. Qual que você acha que é a tendência da tecnologia no mundo agro aí para os próximos anos? Continua como todas as áreas, a inteligência artificial? Você acha que é ela? Eu tenho um uma opinião um pouquinho mais distinta do que o mercado vem propondo. Ela é fundamental ser utilizada, inclusive porque ela agiliza o teu trabalho, a Sim, tua linha de raciocínio. A gente fala muito lá na W3 para que toda a cadeia use. certo. Só que o estímulo dentro da W3, que é uma empresa, eu tô toda hora lembrando vocês que é uma empresa tradicional, então a gente não tem nada disruptivo. Mas a gente instaura lá uma mentalidade que é o seguinte: apesar de ser um modelo tradicional, tem que usar a IA, e no tempo que você ganha esse gap de eu estar fazendo o trabalho sem a IA e com a IA, fica um gap ali que você fala assim: "Nossa, economizei muito tempo". Esse tempo que você economizou não é tirado para você fazer outra coisa dentro da tua operação. Você vai usar isso daqui, esse gap, para estimular a tua criatividade, para você dar prompts melhores cada vez mais, né. Hoje a gente vê o seguinte, meu irmão, o RH tá usando, o pessoal de limpeza usa, Que bacana! eles fazem um mapeamento da indústria e eles conversam com a própria AI e fala: "Aonde que eu posso agilizar o trabalho se eu tiver isso, isso e isso para fazer hoje? Porque Caramba! tem uma reunião naquele escritório e eu não vou poder limpar lá hoje, então vai sair do meu cotidiano. Então começa por qual?". Então a gente tem estímulo até para o pessoal de limpeza usar, pessoal do comercial usa muito, marketing usa muito. Então quando a gente tá falando aqui de um grupo agrícola, eu responsável pela parte mercadológica do grupo, vejo fundamental a importância ter esse tipo de ferramentas em mão, com uma ressalva: só não fique dependente dela. Dependente dela, Isso. verdade. Legal. E o papel da agricultura 4.0 para vocês? Como significa? Quais os obstáculos para você chegar a esse caminho que ainda é desconhecido por alguns, pela essa questão que você falou do tradicional, etcétera. Como funciona lá na W3? É legal voltar um pouquinho para trás, entender que a agricultura 4.0, pessoal, é aquela que você interliga as informações do campo com a contabilidade. É como se fosse um sistema que você tem em tempo real, quanto que está sendo plantado, qual que é a taxa variável de semente por hectare, quanto de diesel está sendo gasto no trator, tudo isso entra numa nuvem e é dissipado em cima do departamento de controladoria e junta com as Ajuda até na partes. produção, na Isso, captação de recursos para fazer o plantio, tudo, né? isso. Basicamente é a monitoração de toda a cadeia. Sim, O que que acontece? A tua pergunta foi em relação ao obstáculo. A gente é um país que, apesar de ser muito forte na parte agrícola, 1/3 do nosso PIB ser representado em cima desse setor, a estatística é mais de 97% são pequenos agricultores, ou seja, que plantam até 280 hectares, e os outros 3% restantes são os grandes agricultores que a gente conhece, que hoje têm essa capacidade de fazer tudo sem essa implementação dessas tecnologias. Então, tem um mercado que ele ainda precisa ser democratizado, é o da tecnologia.
É claro, a gente já vê hoje tratores sendo implementado com tecnologia de monitoramento de diesel, de semeadura, olha, de tudo em tempo real. Inclusive, eles já estão andando sozinhos. Essa é a Uau! realidade, né? Não precisa, a gente coloca hoje o piloto, o tratorista na cabine para garantir que se der algum problema, Tá ali, né, tá ali. pra É segurança. igual contrato, né? É só para garantir que se der algum problema, né? Não, né. Mas, de fato, tem um obstáculo, tem um gap sim. A gente acredita que cada vez mais grupos grandes trazendo esse tipo de tecnologia, porque afinal de contas são eles que demandam muito, tende a democratizar esse tipo de mercado no Brasil e, consequentemente, os pequenos agricultores também tenham acesso a esse tipo de tecnologia também. Bacana. Você falou de gaps. Você é um cara jovem, super novo e mora, ou a empresa é do interior, é de Guarapuava, meião do Paraná. Como é a relação desse nicho com a juventude, com o jovem? É fácil encontrar? Vale a pena colocar o jovem nesse meio? Como funciona tudo isso? Agora a gente encontrou um ponto que ele é muito É sensível, né? é sensível pro nosso negócio, mas a gente sabe, né, Marlon, que toda a cadeia, toda a economia do Brasil hoje está respirando, ou melhor, buscando respirar um novo oxigênio para tentar entender o que a nova geração está demandando. Demandando, né? Tá um desafio, a gente não está encontrando solução, inclusive empresas tradicionais se juntam com ecossistemas de inovação e a resposta ainda não vem, não está nem perto de chegar. É claro que quando a gente fala da próxima geração, a gente tem que criar alguns estímulos dentro da tua empresa, inclusive se a tua é uma empresa tradicional ainda, o teu trabalho é dobrado, porque a gente não consegue competir com ambientes disruptivos em que o espaço ele é muito incrível, ele é amplo, ele é legal e ele estimula a multigeracionalidade Sim. entre as pessoas, o multidepartamental também, que às vezes acontece em muitas empresas. Então, a W3 hoje vem propagando com parcerias como, por exemplo, a gente tá no último andar do Mind Hub, que é no espaço da Faia. Aqui embaixo a gente tem algumas parcerias que os alunos eles vão para a fazenda, que nem aconteceu em setembro, a gente levou 30 alunos para lá. Que legal. Eles viram demanda dentro da indústria que eles poderiam ajudar, viram demanda dentro do RH, demanda dentro de operações e processos mesmo já estabelecidos. E eles falaram assim: olha, eu não sei por que vocês só fazem dessa maneira, mas eu vou trazer um oxigênio novo. Então é o que está acontecendo. Essas parcerias com os jovens, a gente conseguiu encontrar, vamos falar, um fascínio neles, Aham. deles ajudando em uma coisa que a gente não conseguia enxergar. E o benefício está sendo colhido dessa forma também. Que legal. Então, eles trazem um outro ponto de vista e é bem interessante que é muito comum. Cara, mas olha, apesar da gente estar toda hora envolvido com o ecossistema de Não inovação, zona que eu nem passou pela minha cabeça, né, e você pode ir para fora procurar e às vezes é um insight de um aluno que está no primeiro semestre da faculdade. pensa, cara, isso é muito bacana, porque e aí eu acredito que pode ser por esse caminho, o jovem gosta de ser instigado por criação, por inovação, então talvez seja esse o caminho mesmo, né. Mas claro, você falou que precisa estimular, trazer um ambiente, etcétera. Mas de forma técnica, o que que um jovem, ou até mesmo um adulto, precisa ter de capacitação, de habilidades para estar nesse meio? O que que um Hoje, da parte agrícola, é cada vez mais requisitado pessoas que entendam de parte financeira. O que que acontece? A gente divide qualquer habilidade em três, tá? Que já é propagada pelo mercado, mas é o seguinte: habilidades comportamentais, que são as soft skills, habilidades técnicas, que são as hard skills, e a nova, Marlon, a que é deep skill? a tipo, essa eu não tô sabendo, mas É, tem as é a deep skill? deep skill, Agora, trabalha um pouco mais valores e crenças. então é a quarta. A terceira é a seguinte: é political skills, então habilidades políticas. Né, bem verdade. Só que quando a gente pauta na agricultura, a gente vai ver que um obstáculo, a gente pode discutir para frente isso, de toda a cadeia agrícola do Brasil, é falta de conhecimento básico de finanças, gerenciamento. Pô, que legal, né. Então, o próprio produtor, Marlon, eu vou dar esses 2 passos para frente para poder voltar para trás, que é o seguinte: o próprio produtor,
ele não tem um sistema gerencial dentro da produtividade dele, dentro da produção, da cadeia dele, Uhum. é muito comum você escutar assim: "Puxa, mas no final do ano sobrou mais do que Eu dava já no escutei começo isso. do ano". E é verdade, eu já escutei isso no mundo lá. Olha lá então. Já, né. E ele fala assim: "Então tá dando certo". A questão é a seguinte, que quando a gente precisa medir, é igual um carro, tudo a gente precisa olhar no velocímetro para saber se a gente tá andando nos padrões da rodovia ou não. Claro. Então você só consegue colocar tua mão em alguma coisa, gerenciar alguma coisa, aquilo que se mede, né. Essa é a frase de Ponciolli, né. Porque não adianta nada você ter faturamento, mas não sabe se tá tendo lucro, né. Às vezes você Exa pode ter um gap de Prejuízo enorme e e não tá sabendo, porque só porque faturou rápido um monte no final do ano, não quer dizer nada. então a pergunta não, o esclarecimento é o seguinte: você que quer entrar na parte agrícola, venha trazendo um ponto de vista diferente. Você que é novo, Legal. quando se fala de parte agrícola, é tranquilo você entender. Você vai estudar doença de plantas, vai estudar doença do animal, você pode, eu sei que existem cursos técnicos para isso, para poder te agilizar esse conhecimento. Os livros estão aí também para isso. Sim. Quer fazer diferença? Venha trazendo uma bagagem financeira já, tá? Você que trabalha um pouquinho sobre o aspecto do marketing também da W3, como você faz esse trabalho, já que é algo, eh, a gente tinha aquela visão do passado: "Ah, é um negócio que fica lá no campo", mas agora já não é mais, ele é globalizado. Como é a questão do marketing e como destacar esse mercado agrícola num país que muitas vezes tem essas, nuances políticas, etcétera, mas eu acho que é fundamental que o marketing esteja envolvido, né. Como que funciona tudo isso? O marketing é o seguinte, o marketing dentro da W3 ele é um instrumento de geração de caixa, ponto. Marketing ele nunca foi feito em nenhuma empresa, inclusive em estudos aí que começaram em 1950 em relação ao como que esse tipo de instrumento pode ajudar na propagação do negócio e performance do negócio. Ele não é feito para fazer coisa bonita, para fazer evento. Como é que a gente estrutura hoje dentro dele e como que a gente entende que deve ser propagada a visão do grupo em relação às frentes que são, vamos falar, não estão na nossa mão, elas são sistêmicas. Mas não é no próprio sistema, né, é um Isso, sistema fora, né, exatamente. externo. Hoje a gente estrutura da seguinte forma: marketing analítico. Então, eu olho para dentro da minha empresa e tento entender, será que de todo do meu portfólio de produtos, que hoje são mais ou menos aí 7 produtos, eles estão alinhados com o que a minha operação consegue entregar? E 2, Ótimo. é um mercado que está saturado ou não, para a região que eu estou entregando? Terceiro, estou conseguindo precificar ele? Consigo posicionar esse produto? Se eu não consigo, como é que eu posso educar então O cliente, o vamos dizer assim. cliente para esse tipo de bem, né? É uma coisa que a gente tá vendo muito forte agora com o avocado, né. Avocado até 3 anos atrás ninguém falava do Sim, avocado. verdade, Agora virou uma febre, tanto que você vê de pãozinho com avocado em cima e é de 30 a 40 reais, né. verdade. Então teve um estímulo, teve uma reeducação do cliente, e é claro que a gente faz com outros parceiros essa propagação. Agora, marketing analítico, estratégico para entender se o que você está querendo entregar em frente ao marketing está alinhado com o teu plano de gestão, estratégico também. Sim, claro. Então esse é um outro requerimento para quem está assistindo, sempre começa por um plano de gestão estratégica, independente, e depois você começa a desmembrar como que o comercial vai fazer, como que o marketing vai se alinhar, como que o RH vai se alinhar e todo mundo fala em unidade, né. Sim. E por último que é o tático, né, então é ele que vai fazer eventos, a comunicação integrada e tudo mais, e a publicidade e propaganda. A tua pergunta foi em relação até a como é que a gente se propaga frente É, aos players políticos, né. aham. A gente tem um lema nosso que é "alimentamos o futuro", que nem eu acabei já conversando aqui. E como é que você alimenta o futuro? Você cria oportunidade, você gera emprego, você Paga impostos. paga imposto também, mas você entra em novos mercados, você faz parcerias, você ajuda teu stakeholder. E sim, existe um plano, já que a gente tá falando do ecossistema, de voltar para trás e falar: "Ó, minha produção não aguenta tudo que minha indústria consegue suprir". Sim. Então faz sentido eu, com a minha equipe, com às vezes o próprio recurso, falar pro fornecedor: "Olha, você não tem capacidade, vamos fazer o seguinte para poder demandar o ano inteiro. Vamos fazer o seguinte, como é que eu com a minha estrutura consigo te ajudar agora no teu lugar para poder aumentar a tua produção e assim você conseguir suprir toda a minha cadeia, né". Legal.
Então, a gente sai daquele aspecto de visão política de que, olha, a gente tem que se posicionar dessa forma. Quando a gente está falando da política, a política de ESG frente, que é o que a gente propaga, frente ao que os outros tentam rebater ou polemizar em cima do setor, o E, que é o environment, que é o ambiental, sempre foi muito batido e sempre vai ser batida. Sim. Só que se eu gastar energia em ambiental, ele é importante e você tem que ter práticas disso. Mas se eu ficar gastando energia em cima disso, eu esqueço que a agricultura não está fazendo, que é a parte social, em fazer as parcerias, em fazer o podcast aqui. Importantíssimo. Isso, vim estimular a juventude dentro de faculdades para busca de solução Sem dos dúvida. problemas e governança. Governança. Você não torna teu sistema transparente, você não interliga tuas comunicações, a tua contabilidade é ineficiente e você não consegue, talvez, ser Gerar riquezas para o país daí, né? gerar riqueza para o país, né? É, bacana. E quando você falou de planejamento, né, você falou que senta com toda a equipe para fazer a questão do marketing, para criar novos produtos também é por essa linha que vocês fazem? Senta, pensa, faz o planejamento, vê aonde são os mercados. Hoje em dia, inclusive, aqui dentro fala bastante do design sprint para você desenvolver, o design think. É nessa linha de raciocínio que vocês trabalham também? Adoro. Metodologia ágil. É, só metodologia ágil. O que que acontece? A gente aplica lá dentro também. 2025. Eu vou passar aqui um panorama de como é que a gente tá fazendo hoje lá. 2025 é o ano que a gente vai olhar para dentro do portfólio e falar o seguinte: o que que a gente precisa reposicionar? O que que tá saturado? O que que a gente precisa rever porque vai ser tendência de queda para os próximos 5, 10 anos? Legal. Olha para dentro da casa antes e ponto. Olhou para dentro da casa, passou para o conselho entendeu, começa a estruturar com as operacionais da empresa. Então, junta logístico, junta a gente já é do marketing, junta o RH, junta o comercial, junta o financeiro, Sim, junta toda a importantíssimo. cadeia do grupo e fala o seguinte: o posicionamento que a gente encontrou para esse tipo de mercado, os dados são esse, esse e esse. Então a gente começa entre o conselho a tomar decisões, né? A gente toma primeiro naquela equipe mais enxuta, na parte de baixo do conselho, formula esses relatórios já com as sugestões das equipes, Certo. passa para o conselho e o conselho aprova. Quando a gente está falando em prospectar novos mercados, que quando a gente está falando de importação, por exemplo, tem uma cadeia de fornecedores que eu preciso manter aquecida. É claro que ali é uma situação diferente, então eu prospecto e eu não fico só olhando para dentro da carteira, e eu busco fazer um relacionamento com toda aquela cadeia de fornecedores para que eles toda hora entendam que eles estão ajudando na causa, ou melhor, no propósito de alimentar o futuro. E alimentar o futuro não é colocar comida na mesa. É fazer o cara dormir tranquilo porque sabe que a gente vai comprar o ano inteiro dele. É o cara dormir tranquilo porque ele sabe que agora, divisão nossa aí, existe a sementeira, então a gente vai fornecer semente para ele. Aí ele saber que ele pode dormir tranquilo, porque se ele estiver de acordo com o que a W3 quiser propagar para ele não precisa pensar agora em sucessão. A gente vai trazer essa pauta para ele, a gente vai juntar a família dele para discutir, porque afinal de contas, se a gente não trouxer essa pauta para ele, é ele que vai ficar vulnerável nos próximos 5 anos, né. Legal, legal. Então Olha o fortalecimento desse ecossistema como um todo, é um pensar generalista, que é fundamental para que dê certo todo esse ecossistema. Peter, você já palestrou sobre a importância do relacionamento corporativo, né, no agronegócio. Qual o papel dessa conexão aí para o grupo, para funcionar, dar certo aí? 85% do teu sucesso é por causa dos teus relacionamentos. 15% é porque você sabe. Vou falar uma coisa, que é o seguinte, mano, a agricultura, ela sabe disso, só que ela nunca conversou sobre. Verdade. O relacionamento, ele exige que você baixe o ego. Já coça assim, né, cara, para alguns já coça. Vai ter que baixar o ego. Tem, claro, Eu com certeza. eu entendo, quando você fala assim: "Vocês, classe produtora, são responsáveis por alimentar 1/3 do PIB, vocês alimentam 3 a 4 bilhões de pessoas, direta e indiretamente. Exatamente. Qual que é o poder que fica na tua mão?", É, entendeu? O que que acontece? O relacionamento, basicamente, você vai atrás dele primeiro de tudo e você se doa para depois buscar valor para tua cadeia, ou para o teu pessoal, independente que sim. seja. Então, hoje eu na frente de relacionamento, a gente vem cada vez mais: "Vamos propagar valor para a faculdade?
Vamos trazer valor para o Marlon, vamos trazer valor para o Mind Hub, vamos trazer valor para Curitiba, vamos para algum outro estado trazer valor também. Acho que aí a gente poderia falar da parte científica, técnica, o quanto que o relacionamento ele pode te abrir portas, porque afinal de contas a gente se conhece por causa de relacionamentos de outras pessoas e entrando naquela cadeia de quem conhece quem, e agora estamos aqui gravando um podcast que vocês estão assistindo. Mas ele é um princípio bíblico, né? Sem dúvida. Independente de qual religião seja, você sempre se doar mais e esperar que o que você vai colher não tem um tempo, uma data já definida de quando você vai ver esse E retorno. quando você, se faz esse processo de doação, de se doar, é um processo que vai naturalmente acontecer o ganha-ganha, cara. Acontece o ganha-ganha, independente. Independente. A gente busca muitas analogias em tudo que a gente faz. Sim. Quando a gente fala para baixar o ego, é o seguinte: não é para pegar a ferida de quem, vamos falar assim, tem o ego alto, mas Sim. é para falar o seguinte: dá uma olhada, qual que tá a tua situação atual, teu emocional. O agricultor não fala de emocional, o agricultor não usa psicologia, É verdade. tá? O que que acontece? Dá uma olhada como é que tá o teu emocional, como é que é o teu comportamento, a personalidade e vê se tem algum traço de alguma coisa mais voltada para o teu egocentrismo. Quando você aprende a baixar e coloca o teu pé ali no riozinho da humildade, Colocar as sandálias da humildade, né, como se nas diz. sandálias da humildade, você começa a ver que o teu negócio tem problema financeiro, logístico, contábil, tributário. 70% da próxima geração não vai entrar no setor, sabe por quê, Marlon? Por falta de planejamento de inventário. Então teu negócio tem problema de inventário também, de sucessão. É verdade, cara. Ou você pode ser, vamos lá, pequeno a médio agricultor. O teu filho quer tocar teu negócio, ele quer sair, ele não quer nem ajudar no teu negócio. A tua filha quer permanecer nele? Quantos anos você tá agora? Qual que é a tua perspectiva? Quando que você vai ter alguma conversa com o teu filho para poder entender qual que vai ser o futuro do teu negócio que você tanto construiu, né? Então, são pontos básicos aí que o relacionamento vem ajudando. E de novo, relacionamento é você só colocar a sandália da humildade e entender que, cara, não preciso de ajuda para tudo isso daqui e eu preciso dos ajudantes. Os ajudantes às vezes estão num ecossistema igual esse daqui, Sem dúvida. tá? Então, esse é o nosso papel, alimentar o futuro da W3, coloca a sandalinha ali e vamos pra frente com parcerias. Você me deixa bastante emocionado escutando tudo isso, Vitor, porque você acabou de falar mesmo, como o mundo agro, e eu não só o mundo agro, mas o mundo agro realmente deixa muitos pontos, arestas abertas que podem ser solucionadas. E um jovem tendo um olhar sistêmico como um todo, que esse olhar sistêmico, faz toda a diferença, porque eu sempre digo, a sociedade só se transforma por exemplos. Você é um grande exemplo nesse segmento. Tenho certeza absoluta que você vai ser referência, se já não é, vai ser referência aí para esse sistema como um todo. E quando a gente fala sobre esse sistema como um todo, por óbvio que a gente coloca também uma ideia de governança. E essa ideia de governança, como funciona na W3? Legal. Governança, o que que é? Governança não tem nada a ver com governo. Ponto. Exatamente. Muita gente É até confunde, bom, né? bom que você esclarece isso. Governança é o quão transparente eu torno a minha estrutura para os meus stakeholders. O que que é stakeholders? É clientes, fornecedores, credores, acionistas, colaboradores. Eu tenho que tornar toda a minha cadeia transparente e existem níveis de governança. Esse é um termo novo que veio no mercado. Então existe nível 1, nível 2, nível 3, novos mercados e assim por diante. E quanto mais alto o nível, mais transparente você está querendo tornar o teu negócio. Por isso que empresas de capital aberto necessitam de alta estrutura de governança, porque eles precisam divulgar os números Inclusive deles de faturamento, de lucro, de fluxo de caixa, para toda essa cadeia de credores, de fornecedores e assim por diante. Vamos voltar para trás agora então. Como que a gente estrutura a governança na W3? A governança é uma pauta nova, Marlon, na W3, mas ela abrange atividades que já vieram sendo feitas de alguns anos para cá, como por exemplo a reorganização societária. Hoje existe muito aquela pergunta, o agricultor se pergunta bastante, cara, mas eu faço holding ou não faço, é verdade, essa pergunta né? sempre aparece. E daí quando o cara fala, não, acho que faz sentido o holding sim, o contador aprova, o jurídico aprova.
qual holding agora que eu vou fazer? Vou fazer uma mista? Vou fazer uma agrícola? Vou fazer uma holding propriamente dita? Sim. Então, é um oceano muito vasto e o agricultor ou a agricultura, os suportes que a gente vê nas grandes capitais não chegam até eles e dificilmente vão passar por estrada de terra esse tipo de assunto. Na W3 a gente está estruturando hoje um conselho consultivo, Legal. está estruturando os níveis hierárquicos, sucessão, planos. Quando a gente fala de governança, eu quero tornar a minha estrutura transparente para o meu negócio. Então, daqui a 5 anos, abrir valores contábeis até para os colaboradores da empresa. Pô, bacana. E outra, a gente tem muita tranquilidade para falar, Marlon, que a gente não vai ter medo de abrir o nosso estratégico. Porque o estratégico, se ele estiver muito bem pivotado, ele vai depender das cabeças da empresa, tá? No operacional, com certeza. Das cabeças da empresa, do que eu digo, né? Da operação também, porque é ela que faz fluir. E pela liderança, com certeza. Isso. Mas o fomento, as iniciativas, quando você joga no 5W2H, como fazer, Sim, quanto porque fazer, por quê, quando, onde e tal, quanto custa, você vai ver que, para deixar redondo, vai mais depender das lideranças, de como eles estão enxergando, do que o outro grupo que viu, ou a outra empresa agrícola que viu o teu estratégico e fala, eu quero replicar igual. Mas não vai rolar, porque depende dessas lideranças. pessoas. Então, a gente está estruturando um estratégico para ele poder ser pivotado e ser divulgado para os nossos fornecedores. Lembra lá? Chile, Argentina, para os nossos clientes que a gente está falando que são do Brasil inteiro, poderem saber aonde que a gente está querendo ir Legal. e aonde que eles podem contribuir para poder ajudar a nossa cadeia. Sensacional. Bacana, bacana. E como é o relacionamento com o mercado financeiro? Especificamente lá, Faria Lima, que se sempre fala Agro Faria Lima. Como que tem ajudado a alavancar a W3? Esse é um ponto interessante que é o seguinte: volta para trás, relacionamento não é só olhar para dentro da casa. Quando você, agricultor, entende que eu vivi correndo pelo varejo do crédito, eu não estou falando de custeio. Custeio não tem, é muito barato, você vai pagar uma taxa de 7, 8%, né. O Uhum. custeio é o dinheiro que você usa para financiar a tua produção, financiou a tua plantação, colheu, você depois logo depois você já paga o custeio. Sim. Então é um giro rápido, só que é um crédito muito barato. Fomento para relacionamento na Faria Lima, olha, você já tem um conselho estruturado, você já tem um plano estratégico, vai atrás. Ele vai ser normalmente é um crédito mais caro, porque está envolvendo dinheiro de acionistas de fundos, mas ele é um dinheiro que Vai trazer depende, know-how, né? traz know-how, traz reconhecimento, Aham. traz networking, Traz network, bem lembrado. entendeu? Né, traz oportunidades de negócio, porque ali é o cerne do coração do polo financeiro do hemisfério sul do mundo inteiro, né, cara? Sem dúvida. Então, vai atrás, cara. Tem uma estrutura já formalizada lá, que nem eu falei, tem conselho, tem plano estratégico, tem uma estrutura redonda embaixo de você, em que faz aquele 4 por 1, né? Subiu, tem um, tem 4 embaixo, subiu, tem um. Subiu, tem outro, né? Mas aí tem que ter 4 embaixo para poder subir a outra cadeia, né? Até chegar lá no nível executivo. Se você tem desenhado isso, vai atrás, porque aí você está mostrando solidez na tua estrutura, você está mostrando solidez dentro da tua operação, ainda mais se você tiver cargo executivo, e está mostrando para o mercado, olha, ele está querendo profissionalizar. Outro ponto interessante é se tem ou não pessoas da família envolvidas em cargos executivos. Hoje, apesar a gente começou a implementar cargo executivo dentro da W3, a família ainda é acionista e ainda é executiva em alguns elementos da empresa. Isso é um elemento que a gente está reestruturando para os próximos 10 anos e fazer com que a família saia do negócio, porque afinal de contas, um negócio só é um negócio quando ele não depende mais de você. Sem dúvida. Vira como um grupo de conselheiros familiares, né? Normalmente a família vira como conselheiros, porque CEOs, outros profissionais do mercado ajudam a propagar cada vez mais o negócio. Além do mais, porque assim, a gente sabe que quando é nosso, a gente não, eu não, não que você não gaste a energia necessária para fazer o que você está sonhando fazer, Geralmente se acomoda um pouco mais, né? mas você acomoda mais, tá?
Então eu vou dar uma sugestão pro Per espectador que hoje ele tá em nível executivo e ele é acionista da própria empresa. Coloca prazo de validade para até quando você quer sair da tua empresa. Legal. Não sair societariamente, mas quando você vai sair da operação da tua empresa. Coloca prazo de validade, coloca 10 anos, cara. Se você colocar isso, você vai ter que fazer o teu trabalho em 10 anos. Você vai ter que colocar tudo que você sonhou, cara, em uma janela de 10 anos. E não colocar em 50 anos, tá? Verdade. Que legal, que legal. Olhando para o futuro, quais os próximos passos da W3? Os próximos passos da W3 é estruturar toda a cadeia interna. Falei do societário, a gente revê o societário. Estrutura todo o marketing para usar um marketing 1% dele para fazer eventos, para fazer propagação de Network, networking, esses conhecer um elementos. pouco mais de outros ecossistemas, né? Mas usar de fato o marketing em toda a cadeia para fazer pesquisa de mercado. Ah, Seguinte, conselho, vocês estão sonhando em entrar no mercado de abacate, por exemplo? hum, Então beleza, não vai mais rolar conta de padaria. profissional. Primeiro que para finalizar, primeiro vai ser ativado o estratégico, o analítico do marketing. A gente faz uma varredura no mercado inteiro, vê aonde está saturado, onde não está, depois junta, passando, né, dando uma verificação, uma confirmada de que é viável, Estratégia. desce para operação, né? Aham. E daí vai seguindo esse pipeline. Essa é uma das abordagens. Estruturar todo o recursos humanos. Recursos humanos não foi feito só para ficar batendo ponto de funcionário. Ponto. Boa. Recursos humanos tem que gerar bem-estar para o colaborador, tem que gerar benefício, tem que gerar ou dar a ideia de continuidade, trazer desenvolvimento ou o oxigênio do desenvolvimento para o colaborador. Se não for isso, gamificar o negócio, vamos falar o plano de carreira, gamificar ele e falar, para você poder chegar no teu próximo nível, você sair de um júnior para um pleno ou de um pleno para um sênior, você vai ter que cumprir isso, isso e isso, você vai ter que estudar isso, isso e isso, até tanto tempo, e esse é o nosso compromisso. Tem uma atividade que a gente está fazendo, fora toda essa estruturação, que é o seguinte: vocês acabaram de escutar que toma cuidado se você é executivo ou executor do teu negócio e é acionista. Faz o seguinte, você se acomoda tantas vezes que o brasileiro não tem uma coisa que poderia levar ele para o próximo nível, a nível de executivo de mercado, por questão cultural. Que sabe o que é, Marlon? Hum. O executivo e a cadeia embaixo dele tem que ter o hábito de leitura. Fazem treinamento, leem diariamente. Agora, o próprio dono do negócio fica tão amarrado dentro da operação que ele não precisava estar, afinal de contas, ele é o operador mais caro, talvez, da empresa dele, Senta. porque ele desce para fazer as operações, sendo que ele é executivo. E ele senta no banquinho do comodismo e fala assim: eu só vou pagar gente que é estudada, eu só vou pagar gente que é capacitada, eu vou pagar treinamento para minha equipe, mas eu chego na casa, eu abro o TikTok, eu abro o Instagram, eu abro o Facebook e eu esqueço que tem toda aquela riqueza cultural e de insight para levar meu negócio para o próximo patamar, que é o hábito da leitura, tá? Você diria que um grande conselho que você daria para jovens empreendedores no meio rural é esse caminho mesmo? Estudar mais, estar mais antenado? Seria esse caminho? Eu eu compactuo de que ele tem que ter o hábito da leitura, ponto. Ponto. Começa pelo hábito da leitura. Eu não vou falar agora para você, eh, somar forças para entrar na parte técnica da agricultura, eu não vou falar para você somar forças para buscar um diploma exatamente preciso, eu acho que é interessante sim, mas usa a faculdade para networking, ponto, e usa o livro para aprender, tá? A riqueza está nisso. Busca em conversas assim, isso é relacionamento. Busca nelas essas analogias. O Marlon, ele é de um ecossistema totalmente diferente. Mas nada impede de que uma conversa com ele fale assim: olha, o jeito que ele estrutura a equipe dele, será que não pode ser um insight para o meu RH? Perfeito. Porque ele tem um jeito, eu vi atrás aqui, vocês não estão vendo, mas eu tô vendo a equipe dele. O pessoal é muito empenhado. Em muitas empresas agrícolas, o próprio operacional não é empenhado. E o que que é isso? Será que tem algum gap, algum treinamento, algum incentivo? O que que é exatamente? Precisa fazer
estudo do clima organizacional. Legal. Então minha dica é, começa pelo livro. Mas o livro é chato, mas o livro não faz parte da minha cultura, eu nunca li e não aguento terminar de ler. Exatamente por isso. Eu não vou te dar uma coisa que você vai terminar já semana que vem. O objetivo é você se testar, pega uma coisa que é chata mesmo, que é aí que você vai se desafiar, cara. Começa, tem uma frase que eu escutei de um executivo, ele falou o seguinte: é um livro técnico para cada 4 de autoajuda. É verdade, eu já escutei isso Então daí. estimula o teu comportamental. Vai atrás de entender como que você se comporta perante a reuniões complicadas, conversas cruciais, situações difíceis, de extrema Pressão pressão, é, tá? Vai atrás disso. Parte técnica, mexer com Excel, mexer com financeiro, sabe? Mexer a como ensinar como talvez até como se comportar num espaço, esse daqui eu consigo te ensinar, mas eu não consigo te ensinar a ter insight. Eu não consigo te ensinar a ser criativo, eu posso te estimular de um jeito, livro, tá? Mas eu não consigo te plantar essa aqui. Tenta entender como é que você pode melhorar o teu comportamental para que você saia do teu indivíduo 1.0 e não vá fazer aquele pulo de muro, né? aham. Que é evolucionário. Vai para o teu indivíduo 2.0 e 3.0. Aí você vai ver que os teus relacionamentos não é você que vai atrás, as oportunidades vão vir até você. Nossa, é bem isso mesmo. Que sensacional esse bate-papo, gostoso. Já adianto para vocês que não vai ser o único. O Peter é um parceiro já do Amigo de Negócio. Peter, mais do que nunca, eu quero dizer que você agora é um amigo de negócio nosso. Estar aqui no Amigo Cast para a gente é importantíssimo. E antes de tudo, antes de acabar, a última pergunta, uma curiosidade, é uma brincadeira que a gente sempre faz aqui. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa, viva ou morta, quem seria e por quê? Nossa, essa pergunta é que mais vai tomar um tempo. Pro que eu parei pra pensar ontem e de fato, se eu pudesse jantar com uma pessoa viva ou morta hoje, eu vou ter que escolher 2 pessoas, mas uma é uma pessoa muito próxima minha, que ela inclusive toma o mesmo nome que meu, ou melhor, eu tomo o mesmo nome que ela, que era o meu avô. Peter Bulbert, foi ele o precursor de toda essa cultura de não olhar só para o próprio umbigo e tentar fazer e desenvolver o próximo. Que legal. Foi essa O legado que ele deixou. o legado, a mentalidade que ele trouxe quando ele fugiu, ele saiu da Segunda Guerra Mundial, veio para o Brasil, veio sem nada, se enfiou em meio do Paraná, Meio um estadão meio do de estadão, não tinha terra nem nada, tentou se alojar perto do município de Guarapuava lá, fez a primeira casa e assim por diante. E ele é uma inspiração pessoal minha, legal. né? E segundo, que não tá na pauta dele, mas eu só vou dar uma cutucada ali, que é o seguinte, seria o Jim Collins. Todo mundo conhece o Empresas Feitas para Vencer? Sim, Acabei de falar da leitura. Dá uma focada nesse livro. Se você quer uma coisa de gestão e comportamental e te traga um insight em relação a toda a cadeia, dá uma lida em Jim Collins. Jim show de Collins. bola, boa escolha. Vai te dar muitos insights. Para fechar, Tati, por gentileza, a gente sempre deixa uma lembrancinha para os nossos participantes aqui. Na verdade, não é uma lembrancinha, não, é uma lembrançona, né? Nossa, lá. É um presente que a gente quer deixar para você, meu querido, por você estar aceitado a participar junto com a gente. Enquanto ele abre para conhecer qual é o presente, quero deixar aqui o convite para você já se inscrever no nosso canal, compartilhar com os amigos, familiares, marcar o joinha, por óbvio, marcar o sininho para você receber notificações. Esse que foi um bate-papo maravilhoso. A partir de agora, Peter, mais do que nunca você meu amigo quer. Meu Nossa, amigo será. é uma honra. Pessoal, você tem uma coisa, acho que você deu uma fuçada nas minhas redes sociais até e vi que o que eu gosto É café. é de café. Legal, legal, legal. Então, eu te agradeço. Isso daqui é um sinônimo você juntou a pauta da agricultura com a história do Brasil, com o que eu adoro e com o que hoje traz notoriedade para o Brasil, que é essa cultura aqui que é o café. Café é verdade. Ainda mais para eu que Pois particularmente é. eu adoro uma moda de viola, aquela Oh, que delícia, com hein? carreira e pardinha. Nossa, então, ó, já fica a provocação. Quero ir lá na tua cidade, Entre Rios, Guarapuava, lá, para a gente fazer um programa lá e você tocar a viola pra gente. Mas com certeza, vamos fazer isso daqui, relembrando um pouco de como foi um Brasil antigo que a gente não teve oportunidade de vivenciar,
que era o Brasil que falava do gado, da da abertura do gado, da abertura do centro-oeste brasileiro lá no depois que JK levou a república para o centro-oeste, como tem influência disso. Tem, né? Falar um pouco da cultura do café de Minas Gerais. Quem conhece Tião Carreiro e Pardinho já tá sabendo dessa, do Paraná. Pessoal, esse é o Amigo Cast, eu te agradeço, muito obrigado, e já vou usar hoje a caneta. Você é meu amigo de negócios agora. Obrigado, tá? Até mais, a gente se vê.